Boa noite. Me chamo Rodrigo França e o relato a ser contado por esse canal é algo que remete a um tempo em que minha avó carregava minha mãe ainda em seu ventre. Todo o ocorrido aconteceu em uma região do Paraná, conhecida como Marrocão, localizado no município de Tomazina. Vou lhes revelar o que foi me contado por minha mãe. Ela me dizia que esses foram tempos difíceis, pois o local que a minha avó morava não havia recurso para hospitais, muito menos médicos. Todos recorriam a uma senhorinha de idade bastante avançada, conhecida por toda a região pelo nome de Pedrinha. Essa senhora era uma benzedeira cigana que extraía da natureza remédios e fazia poções para curar enfermos. Ela também era uma excelente parteira. Esta foi a mulher que ajudou minha avó no dia do nascimento da minha mãe. Depois do nascimento ter acontecido, esta mulher acabou revelando algo. Ela sentia como se uma sombra negra estivesse ao redor da casa. E pouco antes de ir embora, ela chamou meu avô para fora da casa e pediu para que meu avô ficasse alerta, pois algo muito ruim estava ao redor, andando pela mata e observando o movimento da casa. Passado alguns dias, uma das irmãs de meu avô foi até o sítio que meus avós moram, e lá ela ficou hospedada por alguns dias. Dona Maria Gumercindo se ofereceu para ficar na casa e ajudar a minha mãe no período de recuperação após o parto. A casa era muito pequena e também bastante humilde. Suas paredes eram feitas de taipa e barro, e o telhado era feito de sapé. Até os dias de hoje tento imaginar como conseguiram viver por tanto tempo em uma casa que possuía apenas um único cômodo, e o que vedava a porta nos dias de frio e chuva era apenas uma lona bem grossa. Basicamente a casa era toda aberta. Naquele terreno havia apenas um cavalo e alguns frangos caipiras. Ouvir minha mãe contar que dentro dessa casa, fora meus avós, ainda tinha mais duas crianças pequenas que dormiam em uma única cama, feitas com saco de lã preenchidos de palha de milho. As noites de frio naquele lugar não eram fáceis, mas uma dessas noites foi a pior noite já vivida por meus avós e por todos que moravam naquela casa. Durante uma madrugada, Dona Maria se acordou bastante assustada. Dizia que do lado de fora da casa, ela conseguia ouvir uma respiração muito forte e também o barulho de algo que andava raspando as paredes da casa. Também não demorou muito para que ela começasse a sentir um forte cheiro de um animal que já se encontrava morto há muitos dias. Pura carniça impregnou todo o lugar. Também era possível ouvir os latidos de uma pequena cachorrinha que ficava no quintal da casa. Todo esse alvoroço acabou acordando minha avó, que depois disso também passou a ouvir tudo o que acontecia do lado de fora da casa. Foi então que um forte rugido foi ouvido. Então minha avó, que já se encontrava muito assustada com o que estava do lado de fora da casa, acordou meu avô aos gritos. Ela falava para ele que tinha um bicho que estava tentando entrar dentro da casa e só não tinha conseguido porque ainda não tinha passado pela frente da casa. Meu avô, que ainda se encontrava um pouco sonolento, acabou levantando bem devagar, mas logo o barulho que se escutava ao redor de toda a casa chamou a sua atenção. Como meu avô não possuía arma de fogo e andava somente com um pequeno canivete em seu bolso, temendo que o que viesse a estar do lado de fora fosse uma onça
ou até mesmo algum cachorro bravo, resolveu ficar dentro da casa. Mas não demorou muito para que todos começassem a ouvir fortes batidas pelas paredes. Batidas que chegavam ao ponto de derrubar o barro seco, que ajudava a formar as paredes de taipa. Também não demorou muito para que meu avô conseguisse ver o que ele descreveu como sendo uma criatura comprida. Um bicho com pelagem rala e bem escura, com as costas encurvadas para baixo. Suas pernas e seus braços eram rebaixados e finos, quase sem pelos, e as orelhas eram bem largas e caídas por inteiras. Então, no momento em que aquela coisa se colocou em pé e caminhou em direção à porta, ele conseguiu ver que aquele ser tinha a cara achatada e seu rosto era bastante semelhante ao rosto de uma pessoa, e possuía muitos pelos compridos pelo rosto. Seus olhos eram de cor de brasa viva, e foi nesse momento que ele teve a certeza que o que estava andando ao redor da casa era um lobisomem. Temendo que aquela criatura entrasse dentro da casa, meu avô acabou gritando: "Vá de retro, Satanás! Volte para o inferno da onde você nunca deveria ter saído." Depois disso, a única coisa que ele poderia fazer era tentar afugentar a tal criatura de seu terreno, pois ele temia pela vida de toda a sua família. Então ele agarrou a única coisa que ele viu em sua frente, uma banqueta de madeira que havia dentro da casa, e acabou correndo para fora. Minha avó conta que ele acertou em cheio as costas da criatura, que tão logo sentiu a banqueta se quebrar em suas costas, saiu em disparada na direção de um ribeirão tenebroso. Então aquilo sumiu por meio ao matagal, e meu avô retornou para dentro de sua casa. Ele afirmou que aquilo era realmente um lobisomem, e que provavelmente estava rondando as suas terras, devido a minha avó ter ganhado há poucos dias a minha mãe. Depois disso, ele relatou a forma que esse ser do inferno corria. Era como se usasse os cotovelos e os antebraços para apoiar o corpo, e as pernas ele usava para pegar impulso e correr parecendo que em uma forma de galope. Seu rosto parecia quase encostar no chão. Eu não conheci meu avô, pois ele faleceu muito antes do meu nascimento. Foi a minha avó que me contou essa passagem, pouco tempo antes de falecer no ano de 2009. Também disse que eu poderia estar confirmando tudo isso com Dona Maria, que ainda se encontrava viva. Então, depois de quase um ano do falecimento de minha avó, eu fui fazer uma viagem para Campo Largo e aproveitei para visitar Dona Maria. E depois de ter chegado à sua casa e ter sido convidado a entrar, eu lhe perguntei sobre todo esse ocorrido. Foi então que ela começou a me contar a mesma coisa contada por minha avó, sem colocar nem tirar uma vírgula. Confesso que depois de ouvir tudo isso, passei a acreditar ainda mais que o mal existe sim nesse plano que vivemos. Talvez não na mesma forma que eu já vi em filmes, que se refere à forma de cachorros, porcos ou lobos com dentes afiados, mas sim na forma animalesca, que se mistura com a aparência humana, por ter sido possuído por algo maligno e demoníaco, que acaba por ser uma criatura sobrenatural. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Me chamo Douglas Vieira e moro em uma pequena cidade localizada no estado de Pernambuco.
Desde criança sempre ouvi conversas em meio à minha família que relatavam uma criatura medonha e de aspecto animalesco que gostava de assombrar a região que moro até os dias de hoje. A região que moro atualmente com a minha esposa e meus 2 filhos é mais afastada das áreas rurais. E minha mãe, graças ao bom Deus, ainda é viva, mas mora bem retirada do centro da cidade, devido não gostar de ruas agitadas, o som de carros indo e vindo e a algazarra que se forma durante os finais de semana. Ela sempre deu mais valor para áreas rurais. E até os dias de hoje, ela fala que não existe coisa melhor que poder se acordar pela manhã ao som de pássaros, poder abrir a porta de casa e sentir o cheiro que a natureza tem a oferecer. Ao contrário da cidade que só oferece poluição. Ela também mora junto com a minha irmã e também o filho dela, que ainda é uma criança. Me lembro bem que em um determinado momento estava tendo um pequeno alvoroço entre todos os filhos que minha mãe tinha. O aniversário de nossa mãe vinha se aproximando e todos estavam de plano de fazer uma surpresa para ela. Uma de minhas irmãs estava para chegar de viagem e fazia muito tempo que não a víamos. Então, quando foi um final de semana, exatamente em um sábado, tão logo chegamos à casa de nossa mãe, era possível ver o quanto ela estava feliz. Fazia muito tempo que a nossa família não se reunia. Com isso, o dia acabou passando muito rápido e não demorou muito para que a tarde desse lugar à noite. Quando foi perto das 8 horas, minha esposa, que se encontrava um pouco resfriada, acabou piorando. E para ajudar, ela também acabou esquecendo os remédios em nossa casa. Como já era bastante tarde e morávamos muito longe da casa de minha mãe, ela acabou falando para irmos até uma pequena vendinha, que ficava a alguns quilômetros de sua casa. Então eu e meu filho, que nessa época tinha 17 anos, fizemos o caminho de carro. Durante o dia, aquelas ruas já eram bastante complicadas, estradas esburacadas e trechos de ruas que pareciam ser forradas com uma grossa camada de areia. Agora imaginem dirigir à noite por esses lugares. Depois de alguns minutos, eu e meu filho acabamos chegando na tal vendinha. Lá conseguimos achar alguns remédios que deveriam ajudar a minha esposa a se recuperar. Mas foi no momento em que eu e meu filho estávamos saindo daquele estabelecimento que eu acabei ouvindo alguns homens que estavam conversando do lado de fora. Eles falavam que uma noite atrás, um deles acabou se deparando com um ser medonho na estrada. Pelo que ele falava, tal coisa parecia ser um enorme cachorro. Esse ser vinha acompanhando a valeta que se formava de aparar a rua. Então, no momento em que passou a cavalo, bem próximo à coisa que vinha em sua direção, ele acabou sendo surpreendido por algo que acabou os atacando. Aquele homem falou que no mesmo momento em que a criatura se enveredou para sua direção, ele puxou a sua arma e disparou na direção da criatura. E a mesma correu para dentro da mata. Depois de ouvir um pouco daquela conversa, eu tratei de acelerar os meus passos até o carro. Então eu e meu filho fomos embora. Depois de já estarmos na casa de minha mãe e minha esposa já ter tomado os remédios, fomos todos dormir. Todos estavam bastante cansados, mas confesso que logo que deitei, perdi o sono e comecei a pensar em tudo que ouvi aqueles homens falando. O que poderia ser a tal criatura que parecia aterrorizar aqueles homens? Então, depois de passar alguns minutos acordado, demorou muito para que eu pegasse no sono. Quando foi perto das 4 horas da manhã,
eu acabei acordando. Estava com a minha bexiga bastante apertada e precisava ir ao banheiro. Só existia uma pequena diferença. Diferente da nossa casa, que tinha o banheiro dentro da casa, a casa de minha mãe, o banheiro era para fora, mas exatamente uns 5 metros afastado da casa. Tão logo abri a porta, levei o maior susto da minha vida. O cachorro que minha mãe tem entrou em disparada para dentro da casa e se escondeu embaixo de uma mesa. Parecia estar bastante assustado, e pela forma que ficou tão logo entrou, parecia que estava fugindo de alguma coisa. Então andei até o banheiro e voltei rapidamente para dentro da casa. Depois de fechar a porta, fiquei um bom tempo parado olhando pelos frestos que existia próximo às janelas, mas não vi nada de diferente. A noite estava estrelada e a lua estava alta no céu. Então decidi ir até o quarto, e no momento em que eu passava pela sala, comecei a ouvir o que parecia ser passos pesados do lado de fora da casa. Além de achar bastante estranho, naquele mesmo momento o cachorro começou a choramingar. E quando eu olhei, ele andava atrás de mim com as suas orelhas abaixadas e o rabo entre as pernas. Parecia estar com muito medo. Eu parei no corredor que ia até o quarto, e foi então que começou o terror. Seja lá o que fosse que estivesse do lado de fora, parecia saber que eu estava ali parado naquele corredor. Eu conseguia ouvir aquilo caminhando em direção à porta da cozinha. Eu estava em pânico. A impressão que eu tinha naquele momento era que o que andava de para a parede sabia que eu estava ali parado, pois era possível ouvir como se algo ou alguma coisa estivesse me farejando. Também não demorou muito para o que estava do lado de fora chegasse até a porta da cozinha. Da onde eu estava, eu conseguia ouvir os barulhos de arranhões sobre a porta. Então, depois de alguns segundos de pânico, aquela coisa saiu correndo em direção à mata. E com isso também era possível ouvir o que parecia ser uma comitiva de cachorros que passou a seguir o que estava ao redor da casa. Com todo o barulho que foi ouvido, não demorou muito para que minha mãe, que tinha o sono leve, acabasse se acordando. E quando saiu do quarto, acabou me vendo imóvel em pé no corredor. Ela me perguntou se estava tudo bem e se eu tinha ouvido alguma coisa. Então, depois de acompanhá-la até a sala, a contei tudo o que ouvi. Para meu espanto, minha mãe me falou que não era a primeira vez que isso acontecia, e acabou me revelando que já tinha visto esse demônio que anda à espreita pela mata, e que de uns dias para cá tem invadido seu terreno com maior frequência. Então minha mãe falou sem medo de errar, e com a certeza que me fez congelar os olhos nela. A criatura é um lobisomem, meu filho. Seu pai, quando era vivo, passava muitas noites acordado, escondido pelos cantos dessas terras que nos cercam, somente para tentar matar essa criatura, que há muito tempo tem nos incomodado. Depois que seu pai morreu, fazia muito tempo que esse ser demoníaco não aparecia. Mas de uns tempos para cá, não tem uma única noite que essa criatura não apareça por essas bandas. Então, depois de comentar tudo isso, minha mãe pediu para que eu voltasse para o quarto e descansasse. Depois de quase 1 hora deitado e sem conseguir pegar no sono, acabei indo até a cozinha para tomar um copo de água. E por mais uma vez escutei barulho do lado de fora. Na cozinha da casa de minha mãe, havia pequenas janelas que ficavam bem próximo ao forro da casa,
e como eram bastante altas, eu sabia que nada poderia me ver lá de cima. Então peguei uma cadeira e quando olhei para fora, o que acabei vendo andando pelo terreno fez minhas pernas estremecerem. A criatura estava lá parada. Possuía boa parte de seu corpo encoberto por pelos negros. Era muito fácil confundir aquele ser quando estava andando de quatro patas, pois era muito semelhante a um grande cachorro. Mas por alguns momentos eu vi aquele ser parar e ficar ereto em pé como um homem. Suas pernas pareciam quebradas para trás. Seus calcanhares eram enormes e seus braços eram esqueléticos. Depois que aquela criatura caminhou até próximo à cerca, eu vi aquilo saltar com muita facilidade. Os arames que rodeavam todo o terreno da casa de minha mãe. E mais uma vez sumiu por entre a vegetação da mata escura. No dia seguinte, achei melhor não comentar nada com ninguém, somente para minha mãe. Então, depois de ouvir tudo o que eu tinha para falar, ela apenas me pediu para não me preocupar, pois na maioria das vezes, essa fera levava apenas algum cabrito ou alguma galinha de suas terras, mas nunca tentou entrar na sua casa. Então, depois de 2 dias, eu e minha família retornamos para a cidade. Mas confesso que fiquei com muito receio de deixar minha mãe lá sozinha com a minha irmã e seu filho. Sempre que posso ligo para ela e a pergunto sobre a criatura. Então ela acaba me falando que tudo está bem e que eu não preciso me preocupar. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Rufino Magalhães. Nos dias atuais em que vivemos, me encontro com 79 anos. Mas a verdade é que tudo que estará sendo relatado a vocês aconteceu em uma época em que eu era muito jovem. Eu morava junto com meus pais. Por motivos pessoais, no ano de 1942, minha família resolveu se mudar. Nessa época eu tinha lá meus 9 anos. E toda e qualquer decisão que fosse tomada, eu era o último a saber. Saímos do estado de São Paulo para morar em uma região que ficava localizada no estado de Pernambuco. Tudo era muito diferente do que é hoje em dia. Sair de uma cidade que se encontrava em puro desenvolvimento para morar em um lugar onde não havia nem casas. Na verdade, havia muito poucas, e a distância entre uma residência e outra era muito grande. Na verdade, todo aquele lugar parecia pequenas fazendas. Tudo muito diferente de como é hoje em dia. Depois de já estarmos muito bem acomodados, eu resolvi em um fim de tarde sair um pouco para fora de nossa casa e explorar todo aquele lugar. E para minha infelicidade, para qualquer canto que eu olhava, só se via uma grande imensidão de terra desocupada. E bem longe no horizonte, era possível ver a poeira misturada ao ar. Durante o fim de tarde, depois de algum tempo morando naquele lugar, eu já conhecia alguns vizinhos que moravam próximo à nossa casa. Mas entre eles existia um que quase não se via durante o dia. Era um homem de bastante idade e de hábitos estranhos.
além de somente ver esse senhor saindo de sua casa nos fins de tarde e adentrando a mata, ele passava boa parte do dia trancado dentro de uma velha casa que havia no final da rua que eu e minha família morava. Aos fundos de sua casa havia uma mata que se estendia a perder de vista. E era lá que eu e meu pai passávamos os finais de semana. Pois entre aquelas árvores passava um grande rio, bastante farto de várias espécies de peixe. Depois de ter aprendido o caminho, eu por muitas vezes passei o dia sobre a barranca daquele rio. E foi em uma dessas vezes que eu acabei sendo surpreendido por uma tempestade e por uma criatura que andava em meio às árvores. Sempre que eu passava por frente à casa daquele senhor, eu tinha a impressão de ver a cortina de sua janela se movimentar. E também tinha certeza que de dentro daquela casa, aquele senhor ficava me observando. Então, quando foi um fim de tarde, pouco antes de começar a fazer o caminho para sair daquela mata, lembro-me que começou a ventar muito forte e o céu foi tomado por nuvens escuras e seguido disso, uma forte chuva chegou até onde eu estava. Para me abrigar da tempestade e não se molhar tanto, acabei me escondendo dentro de um cano que desembocava a poucos metros da barranca do rio. Aquele lugar não era tão grande, mas serviria para me salvar da tempestade. O horário foi se passando, a tarde já tinha se dissipado e a noite já tinha tomado conta de todo o lugar. Eu não conseguia ver a mata à minha frente, somente quando raios clareavam todo aquele lugar. Foi então que, em um determinado momento, passei a ouvir o que parecia som de galhos se quebrando. Eu acreditava que poderia ser meu pai que estava à minha procura. Então, bem devagar, eu comecei a sair daquele lugar. E quando olhei em direção à mata, eu vi a silhueta de uma pessoa andando por entre as árvores. Mesmo acreditando que poderia ser meu pai, eu achei melhor ficar somente observando. Foi então que, passado alguns segundos, eu vi aquela sombra olhar na direção que eu estava. Seus olhos eram da cor âmbar, e quanto mais o que estava por entre a mata se aproximando da onde eu estava, eu notava que aquilo era muito maior que uma pessoa, e que também tinha os braços bastante longos, a ponto de quase encostar no chão. E pouco antes de voltar a me esconder dentro daquele cano, eu acabei vendo aquele ser se colocar sobre 4 patas e vir em minha direção. Então, depois de eu ter voltado para dentro daquele lugar, eu fui mais para o fundo possível. E da onde eu estava, eu vi aquela criatura tentar entrar para me pegar, mas não conseguia, pois a sua estatura era muito maior que o diâmetro daquele cano. Conforme os raios clareavam a mata, também clareavam aquele ser do inferno. Eu conseguia ver a sua boca e seus enormes dentes. Aquele ser gritava por não conseguir me alcançar, e isso deixava aquele ser bestial completamente fora de controle. E para minha infelicidade, o fluxo de água que passava pelo lugar que eu estava escondido vinha aumentando cada vez mais. E se continuasse dessa forma, logo eu seria jogado para fora daquele lugar. Aquela criatura andava de um lado para o outro. Parecia saber que a qualquer momento eu poderia sair de lá.